Na mente dos globalistas, só existe uma palavra: destruir. Eles, em nome da dignidade, destroem a cultura ocidental e, em nome da igualdade, destroem a liberdade. Adquiriram o monopólio da bondade, e todos que propõem algo diferente deles, é imediatamente rotulado como uma pessoa execrável, como fazem no Brasil. A luta contra os 3 pilares da sociedade se desdobra em uma luta contra a família, a religião, a propriedade privada. Toda a sociedade é composta por elementos a favor dela, que sempre é a grande maioria, e elementos, que obviamente são contra ela, que são a minoria. Essas minorias seriam os criminosos de toda a ordem, como ladrões, assassinos, sequestradores, traficantes, etc. Por pessoas psicóticas, que odeiam qualquer ideia de ordem e sociedade, como as feministas, gaysistas, racistas, políticos que se insurgem contra a ordem democrática. O segredo para se diminuir a resistência de uma nação é direcionar todos esses movimentos que se opõem a uma sociedade organizada em uma única direção, que seria a da destruição e o colapso do próprio país. Isso se faz dando dinheiro, apoio jurídico, apoio político e midiático a eles. Então o plano de ação dos globalistas é o seguinte: 1. Acabar com a religião. Ela terá que ser destruída e ridicularizada. Sem religião as pessoas não se dão limite, e começam a agir de forma destrutiva. 2. Modificar a educação nas escolas. O importante é não deixar-se ensinar algo útil para elas, como pesquisa, ciência e religião. Ensinam-se inutilidades, como a história da violência, vegetarianismo, economia doméstica e assim vai. Nada de grande valor. Fazem que nem no Brasil atualmente, separando cotas para todo tipo de minorias. O importante é fazer desaparecer o mérito, o aluno capacitado, e colocar somente pessoas que estão lá por favor do Estado. 3. Vida social. Tire a iniciativa das pessoas. Faça-as desejar que tudo venha do governo, mas tenha certeza que esse dia nunca chegue. Isso enfurece e revolta o povo. Tire suas responsabilidades. Introduza as drogas. 4. Estrutura do poder. Substitua as pessoas eleitas por grupos sem representação popular, como os conselhos populares, como a Dilma queria aprovar aqui no Brasil. São grupos sem qualificação, sem apoio popular que levarão a sociedade ao caos e a uma revolta popular. 5. Lei e ordem. O importante é corroer as leis e colocar a sociedade contra a polícia, que é quem vigia o cumprimento da lei, e favorecer os bandidos, que é quem destrói a sociedade. Apresentar a polícia como fascista. Passar a ideia de que o bandido não é bom, porque a sociedade não permite. 6. Relações de trabalho. O objetivo não é favorecer os trabalhadores. É dificultar ao máximo as relações trabalhistas, para que dificulte, e até impeça a produção e a criação de riquezas. Os sindicatos são contra os trabalhadores, e só favorecem os seus dirigentes e os políticos ligados a eles. Quando a sociedade colapsa, então é dado o golpe definitivo na nação inimiga. Os poderes da nação são dominados, que pode ser por uma guerra civil, ou por uma invasão por outra nação, como a Rússia fez diversas vezes. E o Brasil está muito perto de entrar em uma guerra civil. A vossa nação beberá o cálice amargo da dor. Uma grande revolta se espalhará pelo Brasil, e a morte estará presente em muitas praças e ruas. Sofro por aquilo que vem para vós. A ideia básica dos globalistas é desvalorizar ao máximo o valor da vida humana. Querem passar uma ideia de que o ser humano é uma espécie de câncer no planeta, que tem um valor
semelhante à de qualquer animal, e que devemos aprender a nos encarar como seres processáveis. Vemos campanhas ferozes a favor do aborto e da eutanásia, que já estão chegando ao Brasil, pela via dos partidos de esquerda, com enorme apoio financeiro dos grandes grupos econômicos do planeta. A ideia é fazer as pessoas encararem a vida como algo trivial, sem valor, como se fossem animais de um zoológico, em que o Estado pode dispor dela como o melhor lhe aprouver. Nos Estados Unidos, mais de 53 milhões de crianças já foram abortadas, o que é um verdadeiro genocídio. Só para se ter uma ideia do tamanho desse crime, em todas as guerras que os Estados Unidos participaram, morreram em torno de 3 milhões de pessoas. Ou seja, mataram 50 milhões de seres humanos a mais do que todas as guerras norte-americanas juntas. Mesmo assim, é proibido fazer protestos na frente dessas clínicas, tudo patrocinado pelo Estado, que não passa de um cachorrinho de estimação desses grupos globalistas. Já se gastaram alguns bilhões de dólares na aprovação dessas leis no mundo inteiro. A OMS, Organização Mundial da Saúde, é outra entidade que promove o controle do crescimento populacional, através do aborto e da eutanásia. Por isso, é uma entidade a ser combatida, pois divulga o genocídio com apoio dos governos locais. Eles querem que nos acostumemos com a ideia da morte, e quem decide quem vai viver ou morrer é o Estado. Quando nascemos, o fazemos já com os nossos direitos garantidos pela nossa cultura cristã. Por exemplo, a vida é garantida a todos, e o Estado tem que lutar pela sobrevivência de todos, queiram ou não. Então, as leis divinas são superiores a todas as outras, e as leis dos homens se inspiram nelas. Isso, entretanto, vai contra os objetivos de um Estado totalitário. Eles querem decidir todos os parâmetros da vida de todos os cidadãos. São eles que desejam determinar se uma pessoa vive ou não, de acordo com a necessidade do Estado. Aqui no Brasil, o que mais destruiu a Igreja Católica foi a introdução da teologia da libertação, que usa as próprias palavras do Evangelho para implantar ideias comunistas nos seus membros. Hoje, a Igreja Católica do Brasil está quase destruída, pois poucos padres e bispos a defendem, como ela é realmente. Os religiosos falam de terra, capitalismo, socialismo, e se esquecem que o importante é o espiritual. Isso mostra como ela foi corroída por essa infiltração comunista. Na verdade, ela está corroída no mundo inteiro, onde se defende uma modernização da Igreja, como se suas bases fossem velhas, e que tudo o que se discutiu dentro dela nos 2000 anos de sua história não tem validade. Temos de ver que tudo isso não passa de uma tática para destruí-la. Querem acabar com o celibato, com o entendimento católico da hóstia, com a validação das aparições marianas, com a ideia da ressurreição de Cristo, e outras abominações. Queridos filhos, rezai pela Igreja do meu Jesus. A Europa se levantará contra a Igreja. Rejeitarão a verdade, e causarão grande sofrimento a um sucessor de Pedro.